Hoje, no nosso vídeo, Jesus enquanto viveu aqui na Terra, teve corpo, alma e espírito? Como era a sociedade nos tempos de Jesus? Quais eram os grupos sociais religiosos nos tempos de Jesus? Jesus visitou outros países enquanto esteve aqui na Terra? Quais eram as doutrinas que negavam a humanidade de Cristo? Graça e paz, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você está no canal Ensino e Palestra. Meu nome é Alex Paulo e é uma honra imensa ter a sua companhia aqui conosco. Você, aqui no canal Ensino e Palestra, está sendo convidado a estudar a Palavra de Deus. Aqui no canal Ensino e Palestra, nós temos como objetivo o estudo sistemático das Sagradas Escrituras. E hoje nós vamos juntos acompanhar mais uma lição da nossa revista Lições Bíblicas Classe Adulto. E nós estamos trabalhando neste primeiro trimestre de 2025 aqui na nossa revista em defesa da fé cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. Nosso comentarista do trimestre está sendo primoroso ao nos mostrar quais heresias do passado hoje estão ainda presentes entre nós. Pastor Ezequias Soares é hebraísta, é graduado em hebraico. Pastor Ezequias Soares também é apologeta, é presidente da Sociedade Bíblica do Brasil e também pastor ali na Assembleia de Deus em Jundiaí. Vamos juntos com ele aprender um pouco mais aqui na nossa lição de hoje. Por isso, eu já convido você a, desde já, deixar o seu like. É muito importante você deixar o like porque nos ajuda e faz com que este vídeo seja repassado para outras pessoas. Muitos assistem, mas infelizmente esquecem de dar o like, mas eu gostaria de convidar você. Dê o like e nos ajude a crescer. Vamos juntos? Vamos então para mais uma aula aqui no Ensino e Palestra. Lição número 8. Jesus viveu a experiência humana. Texto áureo. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas, e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o corpo. Está ali em Mateus, capítulo 4, versículo 23. A nossa verdade prática. O Senhor Jesus Cristo teve vida social, amigos, parentes, interagia com as pessoas e era conhecido dos vizinhos e moradores de Nazaré, onde fora criado. A nossa leitura bíblica em classe está particionada em duas importantes partes, em duas importantes porções da Bíblia Sagrada, ambas no Novo Testamento, ambas nos Evangelhos. Primeiro é o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 43 e 51. Depois, Mateus, capítulo 26, versículos 37, 38 e 42. Vamos ler então a primeira porção. No dia seguinte, quis Jesus ir a Galiléia, e achou a Filipe, e disse-lhe, segue-me. E Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe achou Natanael e disse-lhe, houvemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e de quem escreveram os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Disse-lhe Natanael, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe, vem e vê. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse dele, eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Disse-lhe Natanael, de onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse, antes que Filipe te chamasse, te vi, eu estando tu debaixo da figueira. Natanael respondeu e disse-lhe, Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus respondeu e disse-lhe, porque te disse, vi-te debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que estas verás. E disse-lhe, na verdade vos digo, que daqui em diante vereis os céus abertos e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. A segunda porção em Mateus, elevando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhe disse, a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E indo segunda vez, orou, dizendo, meu pai, se este cálice não pode passar de mim, sem eu beber, faça-se a tua vontade. Hoje nós vamos encerrar aqui com esta lição
o ciclo dos estudos de Cristologia no atual trimestre. Nós iniciamos com um panorama geral sobre heresiologia na lição 1ª. Depois, na lição 2ª, nós estudamos cristianismo e eclesiologia. Na lição 3, nós iniciamos propriamente o estudo em Cristologia. Na lição 4, nós falamos sobre a Trindade. Na lição 5, então, nós voltamos à Cristologia. Na lição 6, nós continuamos ainda estudando Cristologia. Na lição 7, a anterior, nós prosseguimos com Cristologia. E hoje nós encerraremos esse ciclo aqui no tema do trimestre. Na próxima semana nós vamos falar sobre o Espírito Santo, sobre a terceira pessoa da Trindade. Mas hoje nós vamos falar sobre a humanidade de Jesus. É importante dizer que Jesus veio até nós com características humanas. Ele veio como pessoa, ele tinha uma identidade física, ele tinha uma identidade humana. Ele nasceu e passou por todas as fases de uma pessoa normal. Ele foi gerado pelo Espírito Santo, ele teve uma gestação virginal, Maria. Maria, ela gerou por obra do Espírito Santo Jesus Cristo, mas Jesus Cristo, ele foi bebê. Ele precisou ser cuidado como um bebê é cuidado. Ele precisou ser amamentado como um bebê era alimentado. Até hoje a mãe tem o cuidado de amamentar o seu filho e digamos que isto, abramos aqui um parêntese informando que a Organização Mundial de Saúde diz que até os 6 meses de idade obrigatoriamente a criança deve ser tratada com leite materno, alimentada somente com leite materno e se possível isso vá até o 1º ano de vida, mas até os 6 meses de idade é importantíssimo, é imperioso que a criança receba apenas o leite materno. Jesus Cristo, ele foi criança, ele brincou também com as crianças, ele pulava, ele corria com as crianças. E aqui deixa eu abrir um novo parêntese. Alguns livros apócrifos, eles falam da infância de Jesus, porque a Bíblia Sagrada ela não dá detalhes desse período. E esses livros apócrifos, nós não vamos entrar aqui em detalhes, mas alguns deles fazem algumas invencionices. Por exemplo, Jesus Cristo teria ódio de determinado menino e fez com que esse menino morresse. E aí José e Maria, eles repreendem a Jesus, e aí Jesus, ele faz com que esse menino ressuscite. Isto é inconcebível. Eu não imagino uma cena dessas. Também um outro relato apócrifo de que Jesus, ele formara pássaros de barro, e aí ele chegou na janela de sua casa e jogou esses pássaros de barro e eles saíram voando. Também é algo que nós não podemos aceitar, porque os poderes de Jesus não foram ali espelhados. Para começar, Jesus, ele esvaziou-se de seus poderes. Se ele não usou os seus poderes, se ele abriu mão de usar seus poderes, mesmo ele podendo fazê-lo a qualquer momento, não é quando criança que ele faria isso. Jesus Cristo também foi um jovem. Jesus Cristo também, antes disso, foi um adolescente. Jesus Cristo também foi ensinado pela sua família, porque a tradição judaica fazia com que os pais ensinassem os seus filhos, ainda na tenra-idade, falassem sobre a tradição, falassem sobre a lei, conversassem com seus filhos. Depois de certo tempo, o menino ele ficava mais em companhia do pai e o pai ensinava tudo que ele precisava saber, os rudimentos de um chefe de família. Enquanto que a menina ela ficava com a mãe e a mãe ensinava a ela como ser uma dona de casa, como fazer os afazeres domésticos, como se portar como uma dona de casa. Depois a criança ia para ser ensinada pelos líderes judaicos. Por tudo isso Jesus passou. Jesus não pulou nenhuma etapa. Nenhuma etapa foi pulada. Nada. Tudo isso Jesus passou. Ele foi o Messias conquistador, ele foi o servo sofredor, e os judeus aplicavam servo sofredor ao povo de Israel, e Messias conquistador ao Messias, Cristo. Cristo seria o Messias. A palavra Messias no Antigo Testamento equivale a Cristo no Novo Testamento. Então Jesus Cristo, Jesus era o nome terreno de Jesus, era o nome de Jesus da sua identidade humana, e Cristo era o seu título. Cristo era o título, a sua missão. Ele veio para ser o Messias.
ele veio para ser o libertador, ele veio para ser o salvador. Messias conquistador nós encontramos em Jeremias, capítulo 23, versículos 5 e 6. Nos seus dias Judá será salvo, e Israel habitará seguro, e esse será o seu nome, com o qual Deus chamará, o Senhor de justiça nosso. E o servo sofredor, em Isaías 53, 2 e 3, era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Paulo aplica o servo sofredor e também o Messias conquistador para a figura de Jesus Cristo. E isso está lá em Atos, capítulo 17, versículos 2 e 3. E Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles. E por 3 sábados disputou com eles sobre as Escrituras, expondo e demonstrando que convinha que o Cristo padecesse e ressuscitasse dentre os mortos. E esse Jesus que vos anuncio, dizia ele, é o Cristo. Vamos ao nosso primeiro tópico, sobre a experiência humana no ministério de Jesus, os debates com as autoridades religiosas, a vida social e religiosa de Jesus, características próprias do ser humano. Bom, primeiro subtópico, debates com as autoridades religiosas. Jesus empreendeu vários debates, várias discussões com grupos religiosos, com grupos políticos da sua época. Nós vamos conhecer um pouco desses grupos. Aliás, nós vamos, na verdade, falar sobre os 3 principais grupos políticos e religiosos da época de Jesus. No fim do século II a.C., surgiram muitas religiões, muitos partidos políticos em Israel. Muitos desses grupos foram contrários aos ensinamentos de Jesus. Dentre todos os grupos, 2 se destacam, saduceus e fariseus. E eles juntos compunham um grande sinédrio, a suprema corte composta de 71 membros, cuja responsabilidade era interpretar as leis civis e religiosas. Os saduceus. Provavelmente esse nome era derivado de Zadok, que era um sumo sacerdote do rei Salomão. Era um grupo inferior aos fariseus em número. Não era um agrupamento jurídico, era um agrupamento político. A maior parte do apoio que recebiam era de sacerdotes e pregadores leigos da comunidade, os anciões. O foco principal eram os rituais associados ao templo. Era uma minoria que queria influenciar e mandar na maioria. Os saduceus não acreditavam em ressurreição. Os saduceus não acreditavam em vida depois da morte e eles eram partidários de Roma. Roma apoiava o status dos saduceus. Caifás, um sumo sacerdote na ocasião da prisão de Jesus, era um saduceu. Os saduceus desapareceram em cerca de 70 depois de Cristo, após a destruição do segundo templo pelo general Tito. Nenhum dos escritos dos saduceus sobreviveu. O pouco que se sabe sobre eles tem como fonte os fariseus, que são os seus adversários. E quem eram os fariseus? Fariseu em hebraico quer dizer separado. Eles surgem a partir da revolta dos macabeus. Consistiam na época de Jesus na maior e mais importante legião ou grupo político e religioso. O maior grupo político era definitivamente o grupo dos fariseus. E esse grupo era composto, você veja, de aproximadamente 6.000 pessoas. São considerados os pais espirituais do moderno judaísmo. Uma característica muito própria dos fariseus, os fariseus eles criam na crença da lei oral que Deus deu a Moisés, a Torá. Acreditavam que Deus tinha o conhecimento pleno para a aplicação dessas leis e eles constituíam a Torá. Eles entendiam que Deus dera para eles essa missão. Essa tradição oral foi codificada cerca de 3 séculos depois, constituindo o chamado Talmud. Para os fariseus, o Talmud definia o judaísmo, alcançando todas as suas leis
e rituais, enquanto que o Pentateuco compreende apenas os mandamentos. Jesus fez alusão também ao Talmud. E essa era uma das razões pelas quais Jesus chamava os fariseus de hipócritas. Os fariseus davam uma importância solene, absoluta sobre a circuncisão, o dízimo, sábado, rituais de lavagem, alimentos ritualmente puros, celebração das festas. E eles tinham por doutrinação a imortalidade da alma, a ressurreição corporal no fim dos tempos, a existência de anjos e espíritos, a intervenção de Deus no destino do homem, porém sem privar a liberdade humana de sua própria atividade. E também esse grupo era muita influência. E é tão grande a sua influência que o partido dos saduceus, eles, embora nominalmente possuíssem o poder político e religioso, não tomava qualquer atitude sem garantir para si o apoio dos letrados fariseus. Nós temos também um outro grupo, um terceiro grupo, é o terceiro maior grupo do judaísmo, é o terceiro maior partido do judaísmo, chamado essênios. Essênio procede de uma palavra hebraica que significa pio ou santo. Esse grupo se considerava tão puro, tão santo, tão preparado para serem usados por Deus como instrumento divino. Era um grupo cujas pessoas achavam que estavam prontas a qualquer momento para serem usadas por Deus. Estavam preparados, separados para Deus. Era um grupo menor e extremamente exclusivista. Os essênios não aceitavam as práticas nem dos saduceus e nem dos fariseus. Eles, aliás, costumavam se dirigir aos fariseus como aqueles que oferecem interpretações fáceis. Diziam que os sacerdotes eram indignos e usavam um calendário errado. Esses eram os essênios que eles acabavam indo para o deserto e lá no deserto eles criaram uma grande biblioteca porque eles faziam seus escritos e guardavam eles em cavernas para que ninguém tivesse acesso e para proteger também esses escritos. Alguns teólogos acreditam que João Batista, devido às suas particularidades, era um essênio, mas nós não temos provas cabais disso. Os essênios, inclusive, achavam que a pobreza era uma virtude espiritual. A pobreza era uma virtude espiritual. E, segundo historiadores, os franciscanos, eles são motivados pela conduta dos essênios. Os franciscanos, então, eles teriam seguido a conduta dos essênios, por isso existem tantas particularidades entre os dois grupos. Bom, a vida social e religiosa de Jesus é o nosso segundo subtópico. Mas o contexto social no tempo de Jesus. Como era o contexto social no tempo de Jesus? A Galileia compreendia todo o território ao norte de Samaria até o Monte Líbano, estendendo-se de leste a oeste entre o Mar da Galileia, o Mar Mediterrâneo e a Fenícia. A Galileia estava situada nas rotas comerciais que cruzavam o Oriente Próximo. Na Galileia afluíam muitos estrangeiros. A Galileia era muitíssimo próspera, que era mais próxima que a Judéia, por exemplo. A Galileia era habitada por uma grande multidão. Os líderes religiosos de Jerusalém menosprezavam os galileus, porque muitos não eram de descendência judaica, uma vez que seus antepassados foram violentamente convertidos por Alexandre Janeu. O Mar da Galileia era conhecido como o Mar de Tiberíades, ou Lago de Genezaré, e é um extenso lago de água localizado no norte da Palestina. E escavações arqueológicas revelaram que haviam cerca de 12 cidades em volta desse lago. Como era a indústria da Galileia? A exportação de peixes oriundos do Mar da Galileia para todos os cantos do Império Romano era a principal fonte econômica ali. Os peixes
eram conservados por salgadura. Como era o comércio ali na Galileia? A ocupação dos habitantes incluía agricultura, fruticultura, pecuária, tingimento de tecidos, curtume, pesca, fabricação de embarcações, e tudo isso ali Jesus estava convivendo com tudo isso. No subtópico 3, as características próprias do ser humano em Jesus. A encarnação de Cristo. Quando Jesus encarnou, se fez como nós. Abriu mão de certos atributos de sua divindade. De novo, ele tinha todos os atributos à sua inteira disposição, mas ele preferiu não utilizá-los. Bom, nós já falamos aqui sobre a teoria do kenosis. Se você quiser, nos vídeos anteriores aqui você pode achar maiores detalhes sobre essa teoria. Descendência de Davi. Nos fala da humanidade de Jesus, da sua natureza humana. Associar Jesus com Davi, que foi o rei mais amado de Israel, e uma pessoa. Chegando aí ao nosso segundo tópico, heresias que negam a humanidade de Jesus. O apolinarismo, a reação da igreja, e o monotelismo. O apolinarismo, ele é a negação da humanidade de Jesus. Apolinário, ele viveu em 310 e 392 d.C. e era bispo de Laodiceia, ali na Síria. Ele foi o primeiro teólogo a abordar a questão das duas naturezas de Cristo, humana e divina. Ele defendia a fé em Jesus Cristo. Sim, ele defendia a fé em Jesus. O Apolinário era um grande opositor da doutrina ariana. Lembra-se de Ario, que foi o primeiro herege, talvez o primeiro herege da igreja? Ario, ele dizia que Jesus Cristo, ele não era Deus. Ele era uma criatura, a primeira criatura criada por Deus. E os nossos amigos Testemunhas de Jeová, eles seguem essa doutrina, informando que Jesus Cristo foi a primeira criatura criada por Deus. E como Ario dizia, os TJ também falam que Jesus Cristo, ele, a partir da sua criação, ele começou a criar todas as demais coisas. Então, o Apolinário, ele batia de frente. Ele era frontalmente contra essa doutrina. Mas para contrariar essa doutrina, ele acaba criando uma outra heresia. Para criar uma defesa contra uma heresia, ele cria uma outra heresia. Porque Apolinário defendia, sim, a divindade de Jesus. Mas agora, na natureza humana, ele tinha uma ideia diferenciada. Ele negava a existência de uma alma na constituição humana de Cristo. E lembre-se, nós, seres humanos, somos compostos por corpo, alma e espírito. O nosso corpo, nosso invólucro, uma vez que tombe a sepultura, então a alma e o espírito, eles voltam para Deus e são então um corpo agora espiritual. Depois, quando Jesus Cristo ordenar a ressurreição dos salvos ou a ressurreição dos iníquos, a alma e o espírito, eles voltam para o corpo onde estavam originalmente. E aí acontece a ressurreição. Nós somos corpo, alma e espírito. Nosso corpo, ele é limitado. O nosso corpo, ele tem um ciclo de vida definido, mas a alma e o espírito são imortais. Apolinário negava que Jesus Cristo tivesse uma alma humana. E dizia que Jesus Cristo tinha, ao invés de uma alma humana, essa alma era o próprio verbo, a própria palavra. Jesus Cristo teve um corpo, alma e espírito. Jesus Cristo teve um corpo como o nosso, um corpo que é um corpo que também poderia sofrer, como sofreu e sofreu muito, diga-se de passagem. Foi muito machucado, diga-se de passagem. Era um corpo humano. Jesus Cristo tinha a alma, como qualquer ser humano, e a alma é a sede das emoções. Jesus Cristo teve várias emoções. Jesus Cristo chorou, Jesus Cristo se amargurou, Jesus Cristo se decepcionou. Jesus Cristo tinha os seus sentimentos. Jesus Cristo por vezes ficou bravo quando ali no templo, junto ao templo, ele acaba destruindo ali a banca daqueles comerciantes que estavam fazendo do templo uma banca de negócios. Jesus Cristo
tinha um espírito e esse espírito comunicava-se com Deus. Jesus Cristo tinha o espírito humano, como todos nós temos, porque o espírito humano é o sopro de vida. E Jesus Cristo recebeu a vida através também do sopro. Jesus Cristo teve uma concepção virginal. Jesus Cristo teve uma concepção sobrenatural. Jesus Cristo foi concebido pelo Espírito Santo no ventre de Maria, mas Jesus Cristo também tinha o seu espírito humano. Jesus Cristo era humano como nós, corpo, alma e espírito. E Apolinário, ele dizia que isso não era verdade, que Jesus Cristo tinha, ao invés da sua alma, o verbo, a palavra, estava habitando em Jesus. E isto é errado. Então, seguindo essa premissa de Apolinário, Jesus também não teria um espírito humano. Por quê? Porque se não tem alma e a alma e o espírito estão ligados, por que então ele teria um espírito se não tinha uma alma? Ficava difícil entender isso. Sendo assim, o corpo de Cristo seria uma forma espiritualizada e glorificada de humanidade. Ou seja, Jesus Cristo, ele seria uma glorificação humana. Isso é uma grande heresia. Uma grande heresia. Jesus Cristo foi corpo, alma e espírito, como qualquer um de nós. Professora, deixe isso muito claro para os seus alunos. Alunos, tenham isso muito claro em sua mente. Jesus Cristo foi corpo, alma e espírito. Corpo, alma e espírito. E Apolinário, ele era incisivo nessa doutrina e chegava a afirmar que aquele que cresce em Jesus como sendo homem era destituído de racionalidade, ou seja, era uma pessoa burra. Desculpa a expressão, era uma pessoa idiota. E mais ainda, pior do que isso, é a pessoa que acreditasse que Jesus Cristo tinha uma alma, um corpo e um espírito como qualquer outra pessoa, essa pessoa era indigna de salvação. Enquanto Ário, então, era contrário à divindade de Jesus, Apolinário era contrário à sua humanidade. E nós temos aí uma outra heresia, o monoteísmo. Atenção, não confunda com monoteísmo. Nós somos monoteístas, porque nós cremos em um único Deus. O monoteísmo é outra coisa. Monos, único. E telema, vontade, desejo. É a doutrina de Sérgio de Constantinopla, que ensina que Cristo possuía uma só vontade. Essa doutrina foi considerada heresia pelo Concílio de Constantinopla. Era uma grande heresia. E quem combateu essa doutrina, quem combateu essa heresia, foi um homem chamado Sofrônio, que era patriarca de Jerusalém em 633. Ele refutou o monoteísmo. Sofrônio afirmou que existem em Jesus duas vontades, a humana, que é submissa à vontade divina. Então Jesus não teria apenas uma vontade humana ou uma vontade divina, ele teria duas vontades, a vontade humana, e é claro que a vontade humana era inferior, era submissa à vontade divina. E aqui nós temos o nosso terceiro tópico, como essas heresias se apresentam nos dias atuais. Quais países Jesus visitou quando esteve entre nós? Jesus era visto como alguém da comunidade. Os mormons e também os adeptos do movimento chamado Nova Era ensinam que Jesus empreendeu diversas viagens pelo mundo. Alguns ensinam que para isso ele teria utilizado os seus poderes divinos. E alguns países que Jesus teria visitado: Índia, Estados Unidos, Caxemira, Afeganistão. Agora, é interessante porque a Bíblia não ratifica nada disso. Não existem relatos bíblicos sobre isso. E o que a Bíblia não fala, nós não podemos ensinar. Aliás, o ministério de Jesus Cristo, ele foi bem estreito. Ele pregou por Israel e suas circunvizinhanças. E nunca, em nenhum momento sequer, ele se utilizou de seus atributos divinos para se teletransportar para outro país. Ou seja, Jesus turista, como eles pregam aqui, não existe. Não existe, não faz parte
do Jesus histórico, esse Jesus turista. Ainda sobre a humanidade de Jesus. O nosso segundo subtópico aqui fala sobre Jesus ser visto como alguém da comunidade. Bom, Jesus Cristo como homem, a figura de Jesus Cristo como homem, a figura humana de Jesus, a natureza humana de Jesus. Ele teve fome. Ali no deserto ele foi tentado, 40 dias, teve fome. Ele teve angústia quando viu aproximando-se o dia de entregar sua vida para a salvação da humanidade. Inclusive está aqui na nossa leitura bíblica em classe. Em Mateus capítulo 26 e versículo 38. Então lhe disse, a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Aqui mostra ao mesmo tempo que Jesus teve angústia, teve tristeza e que Jesus tinha uma alma. Ao contrário do que Apolinário pregava. A alma de Jesus, os sentimentos de Jesus nesse momento estavam muito bem aflorados. Jesus Cristo também teve seus sentimentos aflorados quando chorou ali na casa de Lázaro, pouco tempo antes de ressuscitar ele. Jesus também, ele decepcionou-se algumas vezes com seus próprios discípulos. Indo orar, quando voltava, os discípulos estavam dormindo. E ele perguntava se não podiam ficar um pouco acordados para orar com ele. Jesus Cristo ele não era uma pessoa isolada da sociedade. Ele participou da festa em Canaã da Galileia. Aliás, nessa festa de casamento, nas bodas de Canaã da Galileia, ali exatamente Jesus Cristo inaugurou o seu ministério. Jesus Cristo foi convidado justamente com seus discípulos para estar ali. Jesus Cristo, então, não era alguém que estava isolado da sociedade, isolado de todos, não era um ermitão, não era alguém que fugia, não era alguém que não queria o convívio das pessoas, não era alguém que aparecia de vez em quando para conversar e depois se retirava. Não, 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 não e não. Um absoluto e solene não. Jesus Cristo gostava das pessoas, ele gostava de estar com as pessoas, ele gostava de estar com as multidões. Ele gostava de conversar com as pessoas, ele gostava de ensinar as pessoas, ele gostava de tocar e ser tocado pelas pessoas, ele gostava de colocar as mãos sobre as pessoas e elas serem curadas, tinha prazer nisso. Jesus Cristo abraçava as crianças com entusiasmo, com alegria, dando afago para eles, mostrando para eles a importância que muitas vezes a sociedade não dava para elas. Deixai vir a mim as crianças, porque das tais é o reino dos céus. É algo muito sério, é algo muito solene o que Jesus diz aqui. Jesus, por exemplo, foi achado ali no templo, aos 12 anos, conversando com os doutores da lei. E o pastor Ezequiel Soares, ele lembra que uma criança não poderia puxar assunto, como diz aqui no Sul, com os adultos. Os adultos é que deveriam, não é, ter a iniciativa da conversa, mas uma vez por ano era permitido às crianças fazerem algumas perguntas ali, conversarem, terem a sua iniciativa de conversar com os doutores, com os mestres, e ali Jesus, aos 12 anos, ensina os doutores da lei. Jesus Cristo, então, não era um ermitão ou alguém isolado da sociedade. Tanto não se isolava como sempre esteve cercado por multidões. Jesus Cristo não tinha qualquer problema em estar em meio às pessoas. Pelo contrário, ele apreciava o convívio social. Quando estava, por exemplo, ali na cidade onde tinha aquela família, Marta, Maria e Lázaro, sempre estava ali visitando eles. Jesus era convidado para festas, era convidado para jantares. Jesus era um ser social. E aqui deixa eu abrir um parêntese, diferente de alguns líderes religiosos por aí, alguns estrelões que tem por aí. Eu estava lendo esses dias e fiquei muito triste quando um grande líder, muito reconhecido nacionalmente, ele estava construindo uma casa. E ali, quando ele chegava com a sua esposa na construção da casa, todos os trabalhadores daquela obra deveriam afastar-se. Ninguém poderia ficar ali, apenas o engenheiro para conversar com aquele líder religioso. Que coisa triste, né? Eu não queria o convívio com aquelas pessoas. Talvez se achasse melhor do que elas. Talvez se achasse que a sua segurança estava em perigo. E esse mesmo líder lá na igreja dele, pregando, falando para a multidão, rindo, sorrindo, conversando. Meu Deus do céu, quanta hipocrisia. Tem muitos líderes aí que não querem aproximar-se do povo. Mas Jesus Cristo queria e fazia questão de aproximar-se das pessoas, de conviver com as pessoas. Sigamos o exemplo do Mestre, porque o pastor tem que ter cheiro de ovelha, como diz um adágio popular.
Muito obrigado a você que esteve até aqui conosco, muito obrigado pela sua companhia, que você possa usar este vídeo para as suas aulas, que você possa ser ajudado por este vídeo e que você também possa compartilhar esse trabalho. Deus abençoe maravilhosamente a sua vida.